galera, tudo certo com vocês? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre geometria plana. Aqui na playlist já tem uma aulinha sobre ângulos, e você já assistiu? Então vem comigo, que na aula de hoje a gente vai ver retas paralelas cortadas por uma transversal. E esse nome é imenso, mas é um assunto bem simples, de uma aula bem rapidinho. Então primeiro a gente vai lembrar alguns conceitos que é importante para você. Paralelismo, né? Relações entre ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Lembrando que o que são retas paralelas? Sempre estão em um mesmo plano e não apresentam pontos em comum. Ou seja, retas paralelas são retas que não se cruzam, né? Então a gente tem essa reta S aqui e essa reta S aqui, essa reta S e essa reta R. Lembrando que retas a gente apresenta por letras minúsculas no nosso alfabeto, beleza? E a gente tem essa reta T aqui, que é a nossa reta transversal. Então, a reta que está cortando essas duas retas paralelas. E como você pode ver, essas duas retas paralelas cortadas por essa transversal, ela vai formar alguns ângulos. Por exemplo, esse ângulo aqui, esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse e esse. E a gente precisa entender a relação entre esses ângulos. A primeira relação que a gente vai ver são os ângulos correspondentes. Vamos ver 3 na aula de hoje. O que são ângulos correspondentes? Ângulos alternos, tanto os internos, tanto os externos, e a gente vai ver os ângulos colaterais, tanto os internos, tanto os externos. E olha, esse assunto é muito tranquilo, mas de verdade, esteja com a mente aberta para entender. Não grava isso aqui, não tem a menor necessidade. Depois que você entender, você nunca mais vai errar quais são os ângulos correspondentes, quais são os alternos, vai errar mais nada. Então vamos lá. Ângulos correspondentes. Primeiro vamos ler aqui comigo. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes que são congruentes. Então, a primeira informação importante é que ângulos correspondentes, que você já vai saber quais são, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. A gente já viu esse nomezinho na aulinha anterior de ângulo. Quais ângulos que são correspondentes, Carol? Esse ângulo A e esse ângulo E, por exemplo. Mas, Carol, como é que eu vou saber que são os correspondentes? Fácil. Imagina que você vai pegar esse carinha aqui e você vai literalmente colocar aqui para baixo, você vai arrastar. Imagina você cortando essa imagem aqui e arrastando aqui para baixo. Quando você pegar isso aqui e arrastar aqui para baixo, concorda comigo que esse carinha aqui, ó, andando aqui para baixo, vai ser exatamente isso aqui? É isso. Ângulos correspondentes são ângulos que literalmente se correspondem. Vou mostrar aqui, ó, imagina. Peguei ali, cortei aqui, tá vendo essa imagem? Tá exatamente igual, até vou botar aqui pra gente botar na mesma proporção. Cortei aqui, tá vendo, ó? Tá aqui. E quando eu arrasto aqui pra baixo, concorda comigo que esse ângulo E aqui vai ficar em cima desse ângulo A? Isso é o que significa correspondente. Por isso que são iguais. Difícil? Não, né? Tranquilo. Então, vamos entender quais são os outros ângulos correspondentes. Esse ângulo A aqui é o que a gente já viu, que é o ângulo E. E agora eu vou mostrar o outro. Vou mostrar esse ângulo aqui de baixo. Então, ó, vou fazer o nosso cortezinho aqui em cima. E quando eu arrastar esse ângulo A aqui para baixo, o que vai acontecer? Ó? Peguei esse A, fiz o corte e arrastei aqui para baixo. Ficou em cima do E. Então, o A e o E são ângulos correspondentes. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Deixa eu colocar só a minha carinha aqui pro lado. Vamos de novo tirar aqui um printzinho e vamos arrastar aqui para baixo. Deixa eu diminuir aqui, ó. Então, estamos aqui. Quando eu arrasto aqui para baixo, vai cair em cima desse A. Então, o A e E são correspondentes. Assim como quando eu tirar um printzinho aqui e arrastar aqui para baixo, ó, botei aqui, arrastei aqui para baixo, vai cair em cima desse E. Então, ângulos correspondentes são onde se correspondem mesmo. Tu imagina, pega aquilo lá em cima e arrasta para baixo. Se cair em cima, os ângulos são correspondentes, beleza? Agora, quais são os próximos ângulos que você precisa entender? São os ângulos colaterais. E, novamente, nada de gravar. Tenta entender. Primeiro, a palavra colateral. O que significa colateral? Colateral é que vão estar do mesmo lado. Então, vão estar literalmente ou virado para cá, ou os dois vão estar virados para cá. Por exemplo, imagina que isso aqui é o que eu estou falando de lado. Aqui a gente tem um lado de cá e aqui a gente tem um lado de cá. Então, por exemplo, concorda comigo que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles estão virados para o mesmo lado? Sim, né? E eles estão virados para o lado internamente ou eles estão virados para o lado externo? Eles estão olhando internamente, ó. O I está olhando para dentro e o A está olhando para dentro também. Aqui, por exemplo, se esse fosse um ângulo aqui, ele estaria olhando para fora. Então, o I e o A são ângulos que estão colaterais, que eles estão do mesmo lado, e eles estão voltados para dentro. Então, são ângulos colaterais, mesmo lado, internos, porque estão olhando para dentro. Fez sentido? Agora, eles são iguais, eles são o quê? Esses ângulos são suplementares. E eu mostro para você isso fácil. Quer ver? Quem
que seria o ângulo correspondente desse I aqui embaixo. Concorda comigo que se eu pegar esse I aqui e arrastar aqui para baixo, ele vai entrar exatamente aqui, ó, o I? Olha aqui o I. Vou trazer aqui, ó, é como se fosse esse aqui. O A arrastando vem para cá. Esse I, quando eu arrastar, ó, ele vem para cá. Então, agora você consegue ver que o A e o I, eles são suplementares. A gente conversou sobre isso na aula passada. Então, aqui, ó, tá vendo? Esses dois aqui, a soma é 180, meia volta. Ou seja, o A e I são ângulos suplementares. Todos os ângulos colaterais são suplementares. Você pode apenas gravar isso ou sempre fazer essa demonstração. É a mesma coisa. Quais outros dois ângulos também são colaterais internos? Vou colocar aqui o que eu coloquei antes. Eu vou colocar aqui o Azinho e eu vou colocar aqui o Bzinho. E a gente também tem esse aqui, ó. Por exemplo, eu posso chamar esse ângulo de ângulo C e esse ângulo aqui eu posso chamar de Dzinho. Novamente, eles também são colaterais internos, concorda? Mesmo lado, eles estão olhando para o mesmo lado, esse lado de cá, e os dois estão voltados para dentro. Os dois estão voltados para dentro e mesmo lado, colaterais internos. Agora, a gente vai ver os colaterais externos. E aí, a única diferença é que eles vão estar do mesmo lado, só que eles vão estar voltados para fora. Como assim, Carol? Esse ângulo aqui, por exemplo, se eu chamar esse ângulo de ângulo A e chamar esse ângulo aqui de ângulo E. Eles são colaterais, eles estão do mesmo lado, só que eles estão voltados para fora. Então, eles são colaterais externos. O nome faz todo sentido. Tenta entender e não gravar. E, novamente, esses ângulos são ângulos suplementares. Posso provar isso para você também. Esse ângulo A aqui é a mesma coisa. Eu vou até fazer um jeito mais fácil. Aqui, tá vendo esse A? Eu posso trazer ele para cá para baixo, né? Porque esses são correspondentes. Se eles são correspondentes, então aqui são suplementares. Fez sentido? Espero que sim. Vamos para o próximo. Ângulos colaterais externos, então, vou mostrar quais são as possibilidades. Esse aqui, como eu já mostrei, vou colocar aqui esse A, vou colocar um Bzinho aqui agora, e eu vou colocar desse outro lado também aqui. A gente pode ter esse ângulo Czinho aqui e esse ângulo Dzinho aqui. Aqui, eles são colaterais externos desse lado e colaterais externos desse lado aqui. Agora, a gente vai ver ângulos alternos. Então, a gente viu os ângulos correspondentes, que a gente pega lá e arrasta. Ângulos colaterais, mesmo lado, internos e externos. E a gente vai ver os alternos. Se os colaterais estão no mesmo lado, os alternos eles estão alternando de lados. Internos voltados para dentro, externos voltados para fora. Então, por exemplo, esse ângulo I aqui e esse ângulo A, eles estão olhando para o lado diferente. Ó, o lado da reta... Eita, minha reta ficou ótima. O lado da reta, esse está olhando para cá e esse está olhando para cá. Só que, ao mesmo assim, esse está olhando para dentro e esse está olhando para dentro também. Então, eles são ângulos alternos internos. E ângulos alternos internos, quaisquer um, são sempre congruentes, ou seja, eles são iguais. Por que eles são iguais? A gente pode ver que se eu arrastar aqui o I, o correspondente do I seria esse ângulo aqui. Esse Izinho aqui, ficaria aqui, ó. Arrasta ele para baixo. Pá, coloquei aqui. E aí são o quê? São OPV. Se eles são OPV, vimos na aula de ângulos que são opostos pelo vértice, são ângulos congruentes, são ângulos iguais. Então, eu provei para você que ângulos alternos internos são ângulos congruentes. Agora, vou mostrar para você quais são as opções de ângulos alternos internos. Então, a gente tem esse aqui que eu mostrei para você, que era esse ângulo aqui, correto? A. E a gente tem esse aqui, o I. A gente também pode ter esse ângulo aqui, vou chamar aqui de Bzinho, e aqui de Czinho. Ângulos alternos internos. Agora a gente vai ver os alternos externos. A ideia é a mesma, só que agora eles vão estar olhando para fora. Então, a gente tem aqui a reta transversal, esse I está olhando para cá, esse A está olhando para cá, só que eles estão olhando para cá, voltando para fora. Então, eles são alternos internos, alternos externos, mas eles são congruentes na mesma. Por que eles são congruentes, Carol? Como é que eu provo isso? Concorda comigo que isso aqui é I, aqui também é I porque eles são OPV? E se aqui é o I, o correspondente do I aqui embaixo é o A. Arrasta esse Izinho aqui, vai cair exatamente nesse A. Ou seja, são correspondentes, são ângulos iguais. Agora, quais são as opções de ângulos alternos externos? Coloquei minha carinha aqui no meio para não atrapalhar. Ó, se eu tiver esse ângulo A aqui que a gente já viu, esse vai ser o Bzinho, beleza? Alternando de lado. A gente também pode ter esse aqui, chamar esse aqui de Czinho e esse aqui de Dzinho. Alternando de lado, mas são externos. Agora eu vou colocar aqui um exercício para a gente relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje. Então vamos lá, galera. Se eu quisesse, por exemplo, saber a relação entre B e F. B e F. O que seria B e F? Vou até anotar aqui. O B e F vão por eliminação, por exemplo.
eles fazem parte do mesmo lado? Fazem. Ah, então eles são colaterais? Não. Por quê? Porque um tá voltado para fora e o outro tá voltado para dentro. Já acho que não é colateral. Então eles são o quê? Eles não são alternos, que eles estão no mesmo lado, não são colateral. Será que eles são correspondentes? Imagina, se eu pego isso aqui, arrasto e coloco aqui para baixo, esse B vai ser exatamente nesse F. Então isso aqui significa que eles são correspondentes, beleza? Eu acho que eu não vou nem anotar, só vou correspondente, senão vai ficar muito grande. E se eu perguntar, por exemplo, D e F? D e F estão do mesmo lado? Não, então já não são colaterais. Voltados para dentro, colaterais internos. Desculpa, alternos internos. B e G, por exemplo, B e G, estão voltados para o mesmo lado? Então, tá voltado para fora e voltado para fora. Colateral externo. H e D, por exemplo, estão voltados para o mesmo lado? Então, um tá voltado para dentro, o outro para fora. Opa, peraí. Então, vamos ver se são correspondentes? Esse aqui, se eu arrastar, cai exatamente aqui, correspondente. Então, assim, se você entender a ideia, é impossível você precisar decorar. Você só precisa entender o que significa ser correspondente, colateral e alterno. Lembrando que correspondentes são ângulos sempre iguais, colaterais são sempre os dois somados dá 180 e ângulos alternos sempre são iguais também. Eu vou colocar no próximo card uma bateria de exercícios só envolvendo essas questões. Então, se você curtiu esse vídeo e ele te ajudou de alguma maneira, já dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. E se você está procurando de aula particular de matemática, o link para ser meu aluno vai estar aqui na descrição. Um beijo, te espero no próximo vídeo.